Abra sua Bíblia em Deuteronômio 6, nós vamos ler duas passagens de Deuteronômio, 6 e 7 e 11 e 9. Enquanto você abre, eu quero estar falando o que está em Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14 vai dizer que as pessoas espirituais, elas entendem aquilo que vem de fato do Espírito. Por que eu estou trazendo esse versículo à memória antes da gente ler? Porque eu sei que eu vou falar coisas que a gente vai ler de Deuteronômio 6, tá aqui não? 6, 7, 11, 9. Mas por que eu estou falando dessa passagem de Coríntios? Porque normalmente nós, seres humanos, e principalmente nós crentes, e eu costumo dizer que há uma diferença entre ser crente e ser cristão. Crente é quem crê, cristão é quem crê, mas deseja ser imitador de Cristo. Porque crê, todos nós cremos em alguma coisa, até o ateu crê no ateísmo dele. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem dificuldade de ser confrontado. Na terça-feira, eu pregando aqui, eu falei que existe o Jesus bíblico e o Jesus que a gente cria. Então, eu estava falando sobre oração e dizendo a quem de fato a gente ora, ao Jesus bíblico ou ao Jesus que a gente criou. Eu não sei se é lamentavelmente ou se foi providência de Deus, a gente conseguiu gravar o vídeo, mas o áudio da pregação não saiu, porque estava descarregado o meu microfone. Então acabou eu não podendo compartilhar a mensagem. Mas o que eu estou querendo dizer é que o meu desejo é que nossa mente se abra para aquilo que a palavra tem para dizer, e não aquilo que a gente quer que a palavra nos diga. Por que eu estou falando isso? No decorrer da pregação você vai entender, mas por isso que eu falo que está escrito em 1 Coríntios 2,14. A gente que é espiritual precisa querer ouvir o que o Espírito quer dizer. E aquilo que você achar que foi do Rogério, confira na Bíblia se foi do Rogério ou se de fato é bíblico. E se for bíblico, deixa o Espírito Santo falar aos nossos corações. Nós estamos no mês da família, e eu vou estar pregando esse mês todo, se Deus permitir, sobre a família. E hoje não vai ser diferente. Então vamos lá, Deuteronômio 6, versículo 9. Perdão, 7 ao 9. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Agora vamos para o 11, 9. Aqui a gente só vai ler o 9 mesmo. Podemos? Perdão, é 19, não 9, é 19. Minha mente me traiu, falei, epa, não é isso, é 19. Deuteronômio 11, verso 19. Amém? Ensine-as a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Primeira coisa, a gente vê que essa passagem por si só, se ela está no mesmo livro, em dois lugares diferentes, a gente tem que entender que o que está sendo dito aqui tem importância. Ainda que a gente entenda que toda a Bíblia tem importância, mas a gente sabe que há coisas na Bíblia, há ensinamentos da Bíblia, que eles são alicerces da Bíblia, eles são alicerces da nossa caminhada de fé. Um exemplo, arrependimento, ele é o alicerce para quem de fato conhece a Cristo e ama Cristo, porque se não houver arrependimento, não há perdão de pecados. Se não houver perdão de pecados, logo não há salvação. Então há ensinamentos que eles são alicerces da nossa fé. Quando Deus cria, em Gênesis 2, a família, nós sabemos que está escrito lá, Ele cria o homem e a mulher. Ele vai dizer que eles dois serão uma só carne.
Então a gente vai começar com aquilo que é repetitivo, mas nunca é demais se a gente está trazendo a memória. Deus criou homem e mulher, varão e varoa. Esse é o modelo de Deus para qualquer casamento, para qualquer matrimônio, homem e mulher. E fala que homem e mulher casando, os dois se tornam uma só carne. Ah, pastor, eu não acho que é assim, amados. Aí eu tenho que só se lamentar pela sua vida. Porque ou a gente crê no que a Bíblia diz, ou a gente está aqui perdendo tempo. Porque até que Jesus volte, casamento continuará sendo entre homem e mulher. Isso é tão forte que fala que nós somos a noiva, enquanto igreja, a noiva de Jesus. Está falando se a gente é noiva, nesse sentido de que alguém que vai casar com Cristo, isto é, alguém que um dia vai buscar, e eu pretendo, na última pregação aqui, eu pretendo estar explicando como que era o comportamento da noiva na época de Jesus, e porque ele fala que a gente é a noiva. Então isso vai ficar muito mais claro nessa comparação que Jesus faz. Mas casamento é homem e mulher, amém, amados? Esse amém podia ser melhor, mas está bom. E ele fala que esses dois serão uma só carne. E ele diz ainda, agora vocês vão gerar filhos e vão multiplicar. Vão povoar a terra. Preste atenção. Se o povo aqui se convertesse e virasse botafoguense, a gente ia fazer com que toda a igreja metodista de Presidente Kennedy, se tornasse botafoguense. Pastor, o que tem a ver time com pregar sobre a família? E eu vou explicar. Quando eu falei agora, eu falei que se todos se tornassem botafoguense, a gente ia ter toda uma igreja botafoguense. Quando o Senhor ele institui a família, todas as outras famílias teriam como modelo a família que ele criou. Isto é, homem e mulher, uma só carne, gerando filhos, filhos esses que aprenderiam dos seus pais, e é a gente falando de Adão e Eva, quem é Deus, como agradar a Deus, como obedecer a Deus, como fazer o nome do Senhor ser glorificado. Logo esses filhos que nasceram iam casar, iam ensinar as mesmas coisas aos seus filhos. Assim sendo, nós teríamos uma sociedade que vivesse para a glória de Deus, segundo os projetos de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. Me fiz entender? Ficou claro? Porque eu sou do Senhor, quero crer que minha filha e meu filho continuarão até aquele grande dia sendo do Senhor. Se eles gerarem filhos que aprendam de igual maneira e vivam de igual maneira, a gente vai ter uma família toda que ama o Senhor, que teme ao Senhor e que exalta o Senhor, amém? Só que, lamentavelmente, o homem pecou, e a Bíblia fala que aquele que era a imagem e semelhança de Deus, agora ficou desfigurado, não tem mais a imagem e semelhança de Deus. Mas esse amor de Deus pela humanidade é muito grande e que foge a qualquer entendimento. E o desejo de Deus é que ainda o homem possa voltar, ainda que pecador possa voltar a ser a imagem de Deus. Ainda que o homem fale, o desejo dele é que as famílias sejam exemplos da glória dele, da obediência dele, do temor a ele. E para encurtar a história, a gente sabe que o povo vai ficar cativo no Egito. E quando Deus sai com esse desejo no coração de separar um povo dele, para que a partir desse povo, todos os povos, tribos e nações saibam que ele é Deus, saibam como é família aos olhos dele, ele começa a dar instruções. E aí a gente pega aqui uma das primeiras instruções: peguem seus filhos, sentem à mesa com eles, no caminho da vida, como a vida é, fale para eles quem é o seu Deus, quem é o Todo-Poderoso, quem é o Criador dos céus e da terra, quem é o Eu Sou, quem é o Jeová Jirê,
Quem é aquele que tirou com mãos fortes lá da terra do Egito e os libertou, está conduzindo vocês agora para uma terra que mana leite e mel? Fale isso para eles, inculque na cabeça deles. O negócio era tão sério que ele vai dizer, olha, nos umbrais da tua casa, coloque leis. E quando eles estavam no Egito, nos umbrais da casa, eu já falei isso aqui pregando, ficava o nome dos deuses do Egito. Então o Senhor agora falando, coloque meus ensinamentos, as minhas ordenanças nos umbrais. Pegue isso e coloque na manga da tua roupa, coloca lá na parte da bainha da tua roupa, coisas que os fariseus e alguns judeus fazem, praticam até hoje. Faça isso com os seus filhos. E lamentavelmente a gente foi perdendo isso de novo. Deus tinha dito, não se misture com os outros povos. Sejam vocês, trazendo já para a linguagem do Novo Testamento, sejam vocês a luz do mundo, sejam vocês o sal da terra, sejam vocês que influenciem as outras tribos, outros povos, as outras nações. Mas nós sabemos que de vez em sempre o povo de Deus, quando se misturava com outro povo, se deixava levar pela idolatria, pela crendice, possuíam mulheres que Deus tinha dito para não possuir, e quando eles viam, eles já estavam de novo, ainda que falando do nome de Deus, mas longe da vontade de Deus, e as famílias estavam distorcidas, porque quem projetou esse negócio chamado família foi o Senhor. Ainda que digam o contrário, ainda que venham com um montão de novidades, se nós cremos no Senhor, o projeto de família é homem, mulher e os seus filhos, e essa família que viva para a glória de Deus. Só que aí o tempo continua passando, e Deus foi trazendo os avivamentos, Deus veio fazendo tantas coisas para que as famílias voltassem para Ele. E aí eu já vou dar um pulinho para o século XV e XVI, que é a época da Reforma. A Reforma acontece, e quando Lutero e Calvino, os dois teólogos reformadores, eles olham para a nação, essa nação, ela está, enquanto cristã, totalmente perdida naquilo que tem a ver com família. E eles começam a vasculhar a Bíblia, e trazer para o povo da sua época, quando a reforma está acontecendo, o significado de família. E agora eu quero entrar de fato naquilo que eu quero pregar. Amados, há um projeto de Deus, para mim e para você, tanto individual, como de comunidade, como familiar. O Salmo 139 me garante que Deus nos criou e preparou os nossos dias antes de nós termos formas no ventre das nossas mães. Mas depois Eclesiastes vai dizer que tudo que Deus fez é bom, mas o homem buscou os seus próprios caminhos, ou então novos caminhos, isto é, o homem saiu daquilo que um dia Deus planejou. Nós começamos a ser levados por pensamentos de qualquer outras culturas longe de Deus. Isto é, quando Deus criou, vai dizer de capa a capa que o sacerdote da casa, enquanto alguém que tem uma obrigação de nutrir, de sustentar, é quem? O homem, viu como a maioria sabe? É o homem. E a gente vai falar sobre isso no estudo, quando a gente der continuidade de tudo, a gente vai entender que submissão não é ao que a maioria pensa e acaba rejeitando, a gente vai ver que não é isso. A submissão é aquela que está lá em Efésios 6, quando vai dizer que o homem ama a mulher, como Deus amou a igreja, a ponto de dar a sua própria vida. Essa mulher, ela vai entender que esse homem é um homem de Deus, que vive para Deus, então ela vai saber que ela vai poder ser guiada tranquilamente por ele, porque sabe que ele é um homem de Deus. E aí, a gente começou a jogar tudo isso fora. E aí, quando Lutero e Calvino viram o que está acontecendo, eles mergulharam na Bíblia, e algumas coisas que principalmente Lutero trouxe. Se tu abrires a tua Bíblia, em 1 Coríntios 10, 30 ou 31, vai estar dizendo que assim, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para quê?
para a glória de Deus. Vamos repetir? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Agora, a gente vive assim. Tudo que a gente pensa, planeja, coloca como projeto de vida, é para a glória de Deus. Guarda isso, que eu vou voltar nisso daqui a pouco. Outra coisa que Lutero Calvino e Agostinho, eles entenderam, é que nós nos distanciamos tanto de Deus, fomos tão influenciados pela sociedade, por outras culturas, que servidão para a gente é humilhação. Que servir a outro, que servir a Deus em situações que a sociedade diz que essa situação é humilhante, a gente não quer. Eu vou melhorar o que eu estou dizendo. A mesma Bíblia que fala que casamento é de Deus, que fala que filhos são de Deus, que vai falar que santidade é de Deus, vai dizer que homem tem que ser homem, macho, másculo, que mulher tem que ser mulher, feminina. Essa Bíblia também ela vai dizer que servir é uma das características do povo de Deus. E a gente vai ler Mateus 20, 28, e vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí Jesus em João 13, lavando os pés dos discípulos, vai dizer: vocês me chamam de mestre e Senhor, e de fato eu sou, mas como vós me vistes fazer, fazei vós também. O que ele está falando? Sobre servidão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus Cristo disse: ninguém tira a minha vida, eu que a dou, por amor a vós, por resgate de vós. Só que servir para a gente é muito difícil. João Batista, ele fala assim: eu só vim preparar o caminho. E nunca teve isso como algo menor, como humilhação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que a gente, em sua maioria, começou a sair, homem e mulher, dos papéis que um dia Deus nos deu, e não foi literalmente por necessidade, foi porque a gente começou a olhar para os outros povos, para as outras culturas, para as outras famílias que não confessam a mesma fé da gente, e a gente começou a querer ter o que eles têm, viver como eles vivem. Vou voltar um pouquinho. Só tinha juízes. Deus era o Senhor do seu povo. A vida caminhando, o homem vacilava, Deus levantava um juiz e o povo voltava à santidade. Vacilava, Deus enviava outro juiz, até que chega uma hora que eles falam: todos os outros povos têm rei, nós também queremos um rei. A ponto de Samuel se entristecer tanto, e Deus falar para ele: Samuel, não é a ti que eles estão estão rejeitando a mim. E nós não fazemos diferente. Nós começamos a olhar o que a sociedade coloca como modelo de sucesso, como a sociedade coloca como modelo de alguém que de fato merece uma relevância. A gente começou a olhar para isso e começou a falar: eu também quero. A ponto de a teologia da prosperidade dizer: Deus te colocou como cabeça e não como cauda, então você tem que ter tudo. Interessante é que esse que é a cabeça, de fato, ele morreu na cruz por mim e por você. Morreu nu, despido, sendo envergonhado na presença de todos, para que eu e você possamos ser família dele em nome de Jesus. E aí entenda, continuamos rapidinho, Lutero, que eu lembrei de uma outra parte. Uma coisa que Lutero começou a fazer, que Agostinho começou a fazer, Agostinho começou a ensinar que, na época da lei, só existia um sacerdote, um sumo sacerdote, isto é, só tinha um grupo de pessoas que viviam diretamente, falando no contexto religioso, que vivia diretamente para Deus. Os outros não, os outros viviam uma vida normal, plantando, colhendo, cuidando da vaca, cuidando das ovelhas. Então, quando falava de espiritualidade, a gente olhava então para os sacerdotes, levitas, sumo sacerdote. Mas vem Deus
em Pedro, e eu já preguei isso aqui, e Pedro em Apocalipse vai dizer que Deus fez a cada um de nós sacerdote, povo de Deus, nação santa. Todos nós agora temos direito de ir direto ao Pai, ao lugar santíssimo, ao santo dos santos, porque o véu rasgou-se de cima a baixo. Então agora, não é mais só um lugar, um cargo eclesiástico que nos faz sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Eu particularmente, e aí eu corro o risco até de ser cancelado pela instituição, eu sou muito contra quando fala clero e leigo. Eu leio a Bíblia e não consigo achar isso na Bíblia. A Bíblia fala que todos somos iguais com chamados diferentes, mas que nos chamados diferentes todos têm a mesma obrigação: conhecer a palavra, pregar a palavra, fazer discípulo, ter uma vida de santidade, amém? Isso não é para todos? Só que a gente vive uma instituição que herdou da Igreja Católica esse negócio de clero e de leigo. Mas em Cristo todos nós somos sacerdotes. Então vamos lembrar de 1 Coríntios 10, 30. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, vamos fazer para a glória de Deus. Então vamos lá. Está lá o Fábio advogando. Ele vai advogar para ele ou para a glória de Deus? O certo tem que ser para a glória de Deus. Eu vou jogar futebol. Eu tenho que fazer isso diretamente para mim ou para a glória de Deus? Fala aí, Zé. Então meu testemunho tem que ser o melhor possível. O que acontece? Quando a gente leu lá Deuteronômio, nós vamos falar que os pais que acabaram de ter uma vida de experiência gloriosa com Deus, viram 10 sinais lá no Egito, depois foram vivendo maravilhas e maravilhas no deserto. Ele está falando, olha, quando tiverem com teus filhos, quando sentar à mesa, no caminho, ensine a eles quem eu sou. A gente vive a era do neomarxismo, a gente vive a era do capitalismo exacerbado, e nessa era que a gente está vivendo e que a família está sendo confrontada, que inclusive existe uma parte do neomarxismo que vai falar sobre sociedade homogênea, onde a liderança, os artistas vão fazer de tudo para trazer sobre nós informações, influências, para que a gente pense iguais a eles, e aquilo que era para a gente ter de Deus a gente vai deixando de lado, e a gente vai assimilando isso que eles estão falando. E eu tenho certeza que lamentavelmente está sendo assim. E está sendo muito assim, porque os pais não sentam com os filhos para ensinarem a palavra de Deus. Os pais não sentam com os filhos, quando abre o entendimento deles, para falar para eles, vocês têm que viver para glorificar a Deus. Eu não sei o que você vai fazer da vida, eu não sei qual é a sua profissão, mas tu tens que viver para glorificar aquele que te criou, para que através da tua vida todos saibam que tu és Deus. E com essa preocupação, lá em Deuteronômio está falando, ensine, inculque. Lá no original, no hebraico, é como se você pegasse a mente da pessoa, abrisse e colocasse isso lá dentro da cabeça dos teus filhos. Mas hoje, na época atual, repito, nesse neomarxismo, nesse mundo capitalista, onde o que a gente vive não é para ser, a gente vive para ter, a gente está longe disso. A gente tem um filho. A maior preocupação, não estou falando que ela está errada, ela só está errada quando ela é maior, quando ela é a primeira. Eu tenho que dar a melhor educação aos meus filhos. Meu filho, ele tem que ter um cargo que dê a ele um status bacana, dê a ele uma recompensa financeira muito boa. Nós vamos criando os nossos filhos para ter. A gente não cria os nossos filhos para serem homens e mulheres de acordo com a palavra de Deus. A nossa preocupação é que amanhã ele tenha um excelente cargo, ele tenha uma excelente profissão, que seja um administrador de empresa, seja dono da empresa, que, enfim, a gente só cria os filhos para esse sucesso que o mundo diz que é sucesso.
Mas a minha Bíblia fala que meus filhos são herança do Senhor, Salmo 127. Ele confiou alguém, falho como nós somos, para ensinar essas crianças a viver e crescerem para a glória dEle. E aí a criança vai crescendo, a gente começa a falar assim, para que tu tens aptidão? Vamos fazer os testes. O cara tem aptidão para informática. Agora dentro da informática, vamos ver o que é melhor para você, o que tu mais gosta, o que mais te dá prazer. E a gente trabalha dobrado, a gente triplica o trabalho, a gente se mata, a gente abre mão de um monte de coisas, para que aquilo que o filho tem uma inclinação e que ele goste, ele possa ser e ser bem sucedido. Nesse caminho, quantas vezes você investiu nele para ele aprender a Bíblia? Quantas vezes você sentou com ele e falou, olha, o mundo lá fora diz isso, mas a palavra do Senhor diz isso. Isso está sendo tão forte, que aí é minha opinião, a gente sempre fala isso, eu costumo dizer que eu nunca dou tempo, porque a Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas que os sinais da volta do Senhor estão muito latentes, isso ninguém pode negar. Como está difícil a gente encontrar homem? Quando eu digo homem, homem másculo, homem macho, a gente tem um montão de homem que parece, mesmo que seja casado de maneira hétera, mas parece que é uma menina. E eu quero te dizer que o que eu vou falar agora, a ciência comprova. Normalmente, mulher, ela quer um másculo, ela quer um cara que possa, que ela saiba que, na hora que estiver em perigo, eu sei que ele vai entrar na frente para me socorrer. Quando faltar alguma coisa aqui em casa, ele vai correr atrás para suprir. Normalmente, isso é biológico, Deus criou para ser assim. Normalmente é assim que a mulher quer. E como está sendo difícil encontrar esse homem másculo. E quando a gente encontra esse homem másculo, normalmente ele vai ao ápice daquilo, ele extrapola. Isto é, ele começa a ser um macho que se torna só um provedor e não um pai presente, não um marido, o amante da sua própria mulher. Estão me entendendo, amados? Em nome de Jesus, qualquer coisa eu volto e tento explicar melhor. Por quê? Porque o homem ou a mulher, sem base do temor, tremor e da palavra de Deus, ou ele vai ser alguém que vai se inclinar para baixo ou vai se inclinar para cima, porque só Deus pode fazer o homem e a mulher serem aquilo que Deus projetou para ser, a fim de que a família seja uma família estruturada no Senhor. A gente não pode aceitar como normal o que a Bíblia chama de anormalidade. A gente não pode deixar que a sociedade nos conduza. E eu vou dar um exemplo bíblico desse tipo de homem que eu falei. É inegável que Davi era homem desse tipo, homem másculo, moleque novinho, já lutava lá com o urso e com o leão. Quando ele vê o gigante, ele fala, isso é a formiguinha, eu vou para dentro dele. Daqui a pouco tem música que ele derrota gente pra caramba. Conquistou tudo da época dele, fez a nação ficar enorme. Mas esse homem másculo que inclinou-se só para essa área e não teve a moderação do Senhor, ainda que ele tivesse escrito salmos fantásticos, eu vou te mostrar na Bíblia que como pai, ele não foi esse pai presente. Ele gerou filhos e deu nomes lindos aos seus filhos. E eu vou falar só um deles, que é sobre ele que eu vou falar um pouquinho. Absalão, que no hebraico é Absalom, isto é, filho da paz. Shalom, paz. Filho da paz. Isto é, quero crer que quando nasceu, Davi falou, esse meu filho vai manter essa paz que eu consegui conquistar com mãos fortes, meu filho não vai precisar disso. Só que acontece que Davi teve vários filhos, com mulheres diferentes. E aí ele tem uma filha chamada Tamar. E essa Tamar tem um meio-irmão chamado Amnon. E ele se interessa sexualmente pela meia-irmã. E Amnon faz todo um esquema para fingir que está doente. Chega para o pai e fala, deixa minha irmã cuidar de mim. E essa irmã, quando vai cuidar dele, ele vai à força,
e a possui. A Bíblia vai dizer que logo após que ele a possuiu, ele teve asco, para você ver que o negócio era do inferno mesmo. E até então Davi não fez nada. E aí isso chegou ao ouvido do Absalão, o outro meu irmão. E Absalão está esperando o pai Davi, que é valente, que luta contra milhares, tomar uma posição. E ele não toma uma posição. Então Absalão vai e trama uma caçada entre os irmãos. E o pai sabe tudo o que está acontecendo. E quem é o pai? Davi. Mas até agora o que ele fez? Nada. E aí Davi deixa a caçada acontecer. Chega lá, Absalão mata Aminon. E agora Absalão vai esperar. Dessa vez meu pai vai se posicionar. Davi não se posiciona. Absalão vai e vai morar com seu avô. Fica 3 anos morando com o avô. E Davi, nada. Depois Absalão se muda e vai morar a 2 quilômetros de distância do castelo, da onde está Davi. Ele fala, não é possível, esse tempo ele vai fazer alguma coisa. E Davi, nada, mas continua reinando, continua governando, continua tendo um monte de mulheres, continua ganhando as lutas que aparecem, mas dentro de casa, essa masculinidade não permitiu que ele fosse pai. Eu quero dizer para você, pai, tu pode conquistar um reinado, tu pode ser o cara mais brabo do mundo, se você não for um pai presente, se teu filho não conseguir te ver e olhar para você, para saber como que é ser pai, ser marido, ser amante de uma só mulher, você pode conquistar o mundo inteiro, mas você perdeu a sua alma. E de igual modo é para as mulheres que brigam para ter. Amados, nada contra a mulher trabalhar, minha esposa trabalha, mas ela sabe desde sempre que meu desejo é que ela não trabalhasse. Eu queria muito onde eu quero fechar, que eu vou falar da mulher, mas eu queria muito que ela estivesse em casa e eu vou explicar no final o porquê. E aí Absalão não aguenta mais, esperança do pai vir nessa expectativa, e ele chega para Joabe e fala, Joabe, fala para o meu pai, para me receber pelo menos, para olhar para mim. E aí Joabe vai lá, faz a mediação e Absalão chega diante de Davi. E aí o que ele espera? Meu pai agora vai me pegar pelos braços no cangote e vai me dar uma dura. E a história conta lá em 2 Samuel que Davi dá um beijo em Absalão e o coloca sentado à mesa, como se nada tivesse acontecido. Absalão queria ser corrigido. Absalão queria que o pai fosse pai, que esse másculo guerreiro, provedor, fosse pai, soubesse inculcar as coisas aos seus filhos, soubesse amar os seus filhos. Absalão sai dali revoltado e começa na rua a dizer, não há rei em Israel, não há rei. E quem conhece a história, Absalão destrona Davi, e quando ele assume o poder, ele faz tudo, que eu não tenho tempo aqui para contar, que seria muita coisa, mas ele faz tudo para envergonhar o pai durante o seu reinado. Eu quero te dizer que Deus chamou a mim e a você que é homem, para ser macho de verdade. Mas macho de verdade sabe abraçar, macho de verdade sabe beijar, macho de verdade sabe pedir perdão e sabe perdoar. Macho de verdade chama para correção olhando olhos nos olhos. Não deixe que essa geração chamada geração líquida tire isso de você, homem. Em nome de Jesus, seja você o projeto que Deus criou para você ser, porque só assim a sua família, o seu filho vai poder ver em você um projeto de homem. Não deixa que o trabalho, o dinheiro te sugue. Não deixa que essa geração que é movida por ego, que sempre quer ser reconhecida pelo outro, sempre quer ter o que o outro tem, não deixe que isso te domine. Se necessário for, abra mão de tudo pelo seu filho. Eu estou lembrando aqui, que não estava aqui no meu script, numa história de Billy Graham. Billy Graham, ele foi chamado num país, eu não lembro mais qual,
mas eu sei que era só pastores de renome que estavam lá, e Billy Graham ele ia palestrar para esses pastores, tudo de renome. E uns dias antes da viagem, ele tinha dado um carro para o seu filho. E quando ele estava no aeroporto, o filho dele liga para ele e fala: pai, bati com o carro. E ele, assim, de maneira de reação espontânea, fala: e aí, foi perda total? Não perguntou se o filho tinha se machucado, se o filho estava bem, perguntou pelo carro. E isso é a história do próprio Billy Graham. Billy Graham desligou o telefone, o filho desligou o telefone, e Billy Graham ficou com aquilo na cabeça. Quando ele chegou lá no local, pegou o avião, pegou o microfone, casa cheia, lotada, só pastor de renome, muita gente de dinheiro, de tudo quanto é lugar. Ele falou assim: eu não tenho condições de pregar, mas se vocês quiserem, eu arrumo uma maneira de reembolsar todos vocês, tudo que vocês investiram, gastaram, mas enquanto eu não corrigir algo na minha casa, eu não tenho como pregar. Ele volta para casa, pega o avião, chega no quarto do filho, o filho não abre, a porta está trancada. Ele ajoelha do lado de fora, bate e começa a pedir perdão ao filho. O filho chorando abre a porta, os dois se reconciliam, e ele fala: ó, se o pessoal estiver aí na cidade, me espera que eu estou voltando. Ele volta para poder dar a palestra. Homem que é homem pede perdão. Homem que é homem abraça. Agora, homem que é homem não quer ser mulher. E quando eu digo que isso está me entendendo, que tem características que são características femininas. Por isso que Deus projetou homem e mulher, macho e fêmea, varão e varoa. Pastor, eu não concordo. Então, dá uma mergulhada na Bíblia e depois a gente senta para conversar. E aí vamos falar da mulher. Lembra que está escrito aqui: inculcais aos teus filhos. Primeiramente, na época deles, quem conhecia mais das leis eram os homens. Quem estudava as leis de Deus eram os homens, tanto que eram pouquíssimas mulheres que sabiam ler, e quase tudo era no ouvido que elas decoravam. Só que a gente sabe que no nosso tempo, Deus não faz distinção entre macho e fêmea no que diz a respeito à salvação, a chamado ministerial. Ele chama todos como bem lhe parecer. E qual era a grande função sempre da mulher? Educar os filhos, porque o pai estaria trabalhando para trazer a provisão. Eu, quando era mais jovem, os da minha idade vão lembrar, que durante muito tempo, quem ficou educando os filhos foram a Xuxa, a Angélica, o Balão Mágico, lembra? Balão Mágico. A mamãe, mesmo estando em casa, pegava o filho e colocava de frente a uma televisão para serem ensinados por essas pessoas. Hoje, uma boa parte da gente deixa o tablet, o celular, ensinar, educar os nossos filhos. Outros terceirizam, colocam para uma empregada, um empregado fazer o papel que é dela. Nós somos metodistas. Quantos filhos a mãe de Wesley teve? Lição de casa, eu vou deixar para vocês. 19, um faleceu, ficou 18. Ela tinha horário e dia marcado com cada filho para quê? Para ensinar a palavra de Deus. Sentado à mesa, no caminho, o filho já sabia: hoje é segunda-feira, tal hora é o meu dia. Já ia direto para a mamãe. É mole criar 2 filhos? É mole criar 3, 4, 5, 6, 7, 8? É quase um para cada hora do dia. Isso sem a pessoa dormir 8 horas. Mas ela conseguiu. Se ela conseguiu, por que a gente não consegue? Porque as mulheres de hoje sempre têm uma desculpa: ah, pastor, a vida está difícil, eu preciso trabalhar. Com todo respeito, cada um sabe onde o calo aperta. Mas a maioria de nós, e no caso que tem esposa, a maioria das mulheres, não trabalha para ter o essencial. Trabalha porque, entre aspas, quer ter uma vida melhor. Porque alguém disse que uma vida com mais coisas é melhor. E porque alguém disse que é, então eu tenho que ter. Enquanto Paulo vai dizer: tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir, com isso
contentai-vos. É claro que Paulo está falando de uma outra época, onde o carro não era tão uma necessidade como agora. Minha filha está vindo lá de Cachoeiro, não sei nem que horas que ela vai conseguir pegar o ônibus, porque aqui não tem ônibus toda hora. Não estou falando dessa realidade. O que Paulo está ensinando é que buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não, alguém disse que você tem que ter a televisão tal, o celular tal, a tua casa tem que ser de tal maneira, e aí você se mata e vai deixando às vezes filhos, esposa, marido de lado, não vai cumprindo o que Deus falou que a gente tem que cumprir, não gasta um tempo mais, ou melhor, não investe o tempo num culto familiar, não consegue separar um momento para orarem juntos, abrimos mão disso tudo para ter. O dia que Jesus voltar, tudo isso vai ficar, o dia que você morrer, tudo isso vai ficar. Agora, para onde você e sua família irão? Será que a gente vai ouvir? Esta é uma família a qual eu tenho prazer. Chega Jesus na casa de Lázaro. E todo mundo sabe que crente come bem, né? E Jesus também não ficava para trás. Por que ele não ficava? Ele foi chamado de comilão. Então, ele gostava desse negócio de comer. E aí, a gente vai ver que tem uma mulher das irmãs que se senta aos pés de Jesus. Quem é? E teve uma discordância aí, é Marta ou Maria? Maria. Você sabia que mulher não podia sentar aos pés de um rabino? Mas Jesus sabia quem era aquela família. É por isso que ali era lugar de descanso, por isso que ali ele se sentia em casa. Maria senta e quer ser discípula de Jesus, quer aprender aos pés de Jesus, a ponto de Jesus falar: olha Marta, o que tu está fazendo é legal, mas a sua irmã escolheu a melhor parte. Todas duas são boas, mas tem uma que é melhor. Que adianta o homem, a mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que adianta você ter conquista que outros vão te aplaudir, enquanto que você está deixando a sua casa de qualquer maneira e corre o risco da família não conhecer a Deus de fato? Que adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua família não ser um testemunho vivo do amor de Deus, onde você mora, onde você trabalha? Eu vou terminar contando da minha vida, mas vai ser rápido, tá, gente? Vocês já ouviram alguns pedacinhos, mas eu vou tentar fazer um resuminho de 3 a 4 minutos. Eu nasci numa família bem pobre. Eu morava em 2 cômodos, num espaço emprestado na casa da minha avó, onde de vez em sempre meus pais ouviam chacotas dos meus tios. Eu não sei como meus pais conseguiram fazer mais 3 filhos em 2 cômodos, e a gente só foi saber quando a barriga estava lá. Mas somos 4 irmãos. Passado um tempo, nós saímos dali e fomos morar numa casa de barro. Eu, meu pai, a gente fez junto no terreno emprestado, de certa maneira emprestado por uma pessoa. Foi nesse lugar que a Alessandra foi me visitar, eu comendo macarrão com salsicha, aquela comida contadinha, e ela ainda aceitou a comida, só Jesus na causa. Ainda tive que dividir com ela meu macarrão com salsicha. E eu cresci dentro dessa realidade, nos fundos da minha casa, um centro da minha avó, de centro de Macumba. Tocava lá o tambor sábado e domingo eu ia para a missa com a minha mãe. E graças a Deus, hoje eu não estou mais, mas todos os meus irmãos, eles têm um trabalho público, todos eles. Mas eu não quero estar falando deles, quero contar da minha história. Alessandra, aí me converti, fui jogador de futebol, dei uns chutes por aí, não ria igual falei com o pessoal no dia da clã, na primeira reunião da clã, não vale rir, mas durante um tempo eu fui modelo, e quando eu estava, falei para não rir, mano, falei, moleque. E aí, quando algumas portas estavam se abrindo, eu me converti. E deixei tudo. E um montão de gente, meus amigos falavam: Ih, não vai ficar não dou 1 ano, não dou 2 anos. E para a glória de Deus, alguns deles hoje são convertidos também. E nesse período de igreja, eu com fome e sede de Deus, e Deus fechou as portas para mim de todas as maneiras, não consegui emprego. Depois eu fui entender, porque enquanto que eu estava desempregado, eu estudava a Bíblia pelo menos 6, 7 horas por dia, todos os dias. Para pular
até que eu fui namorar a Alessandra. E ela indo buscar um diploma de pós-graduação e eu indo levar um currículo para conseguir emprego, que eu estava desempregado. O tempo passou, eu fui o primeiro seminarista da minha igreja, da igreja no Damasco. Passei no concurso da polícia. E quando eu era sargento da polícia, trabalhava no ar-condicionado, segunda, quarta e sexta uma semana, terça e quinta na outra, se tinha feriado no meu dia de trabalho, era quase férias. Nós cremos que Deus nos chamou para ir para o Peru fazer missões. Deixei a polícia militar para fazer missões no Peru. Hoje eu estaria reformado, com o meu saláriozinho. E nisso tudo meus filhos, indo para lá, indo para cá. Morávamos há pouco tempo, quem conhece o Rio, no Recreio dos Bandeirantes. Alguns aqui eu até mostrei já o condomínio que a gente morava. Deixamos tudo e estamos no Espírito Santo. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando que eu já tive mais e já tive menos. Mas no meio disso tudo, meus filhos são uma bênção tremenda. Vocês vão conhecê-los melhor. Meu filho, quem foi aí na conferência, depois a Alessandra contando que tinha irmãs que abraçavam Tiago e não queria soltar Tiago, de tanto carinho que o pessoal lá de São Mateus tem por ele. Meus filhos, minha filha tem algumas formações com 20 anos, nessa vida de vai para lá, vem para cá, vai para ali. Deus sempre foi encaixando tudo. Algo que se eu planejasse, eu não conseguiria. Minha filha hoje fala 3 idiomas e está aprendendo o quarto sozinho. Fez o curso de aeromoça, está no 7º período de Direito. Eu nunca parei para planejar nada disso para os meus filhos. Ela sabe disso. Mas uma coisa que eu nunca abri mão, eles vão ser do Senhor. Vão ler livros, vão ler Bíblias que falam do Senhor. Vão orar ao Senhor. Temos nosso defeito? Temos. E os teremos, alguns vão mudar, outros podem até aparecer, porque eu sei que eu peco, porque sou pecador. Mas eu sei que eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu sei que a minha família, ela busca viver nos padrões que eu estou pregando aqui. Porque eu estou pregando o que eu creio. E meu desejo é, entenda, Deus te chamou para ser pai e mãe, marido e mulher, para inculcar isso aos seus filhos, para não deixar ser levado pelo que a sociedade diz, mas para que no nome de Jesus, você possa ser o exemplo de família, segundo a vontade de Deus, para todos que olharem para a tua família. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo.